Eu acho também que tem um zelo excessivo, sim. A gente tem no São Paulo, a gente já teve esse levantamento, né, que a gente fez, o Lucas Soeiro, inclusive detalhou mais os números, né, mas eu já tinha passado essa percepção várias vezes nas redes sociais, sem detalhar tanto, de como o São Paulo é o clube que menos utiliza os jogadores das categorias de base desde o início dessa gestão. Né, falando basicamente dessa gestão. Por que eu falo dessa gestão especificamente? Porque ela começa em 2021, e aí quando você pega quem eram os jogadores que estavam no Sub-17 nessa temporada, você começa a perceber que a transição começa a falhar do Sub-17 para o Sub-20 nessa temporada, e consequentemente dos jogadores nascidos em 2004 para frente, o São Paulo é disparado, mas assim, por muito, o time que menos utilizou jogadores das categorias de base. E sem ter uma categoria de base pior do que a dos outros times. A gente está falando de um time que foi campeão de Copa do Brasil Sub-17, a gente está falando do time do Rian Francisco, da geração 2006 São Paulo, que bateu de frente com o Palmeiras, e a gente sabe o quão difícil é você bater de frente com o Palmeiras em relação às categorias de base hoje em dia. Então, são jogadores que vão pedindo passagem, né? O Rian Francisco, o menino que faz mais de um gol por jogo no Sub-17, sobe para o Sub-20, praticamente mantém a média, ele pede passagem. O William Gomes, que, tudo bem, ele estava muito distante do Estevão, isso é inegável, mas ele era o único menino daqui de São Paulo que competia com o Estevão de alguma forma. Quando tinha o jogo entre os dois jogadores, os dois tinham um duelo individual entre eles, embora o Estevão fosse acima do William Gomes. Esse menino pedia passagem. Como é que ele joga só uns 15 jogos, não dá nem 800 minutos no ano passado, né? Então, isso tem acontecido realmente. E jogos sem ser muito protagonista, né? De tempo. Sim, e pior, ele foi bem nos jogos, né? Acho que o único jogo que a gente pode falar, não, ele foi mal aqui, foi aquele jogo contra o Botafogo, que quem não foi mal? O time inteiro foi mal naquele primeiro tempo contra o Botafogo. O Luiz Gustavo, por exemplo, cometeu aquela falha, um jogador muito experiente. Acho que os jogadores são suscetíveis a essas falhas. Eu entendo você ter um cuidado com o lançamento do jogador, até pela pressão que a torcida coloca sobre isso. Ainda mais no São Paulo, onde existe essa esperança sempre, né, por Cotia ser tão forte também, de que o jogador vá ser a solução. E aí a gente passa por dois erros muito crassos que a gente tem em relação à expectativa que a gente cria em jogador de futebol. Né? O jogador da base ele não tem que chegar para ser a solução, pelo contrário, ele tem que chegar para fortalecer o seu time. A solução você contratou. Se você tem um bom investimento, você contratou direito, o seu jogador da base não precisa solucionar nada.